Boa tarde aos companheiros e às companheiras. Nós vamos conversar um pouco agora sobre a questão da mulher no setor de transporte. Antes de começar a falar sobre a questão da mulher, em especial no setor de transporte, eu gostaria de dar um panorama das mulheres, a situação das mulheres brasileiras, o perfil das mulheres brasileiras. Antes de tudo, eu quero dizer que nós estamos no mês de outubro e que nós comemoramos com um combate ao câncer de mama. Aqui no Brasil, mas não só no Brasil, é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Mama. E nós, da Nova Central, também fizemos esse ano, temos feito todos os anos a campanha nacional do Outubro Rosa, que é no mês que a gente intensiva, faz a questão do combate ao câncer de mama, tendo em visto que o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional de Combate ao Câncer, ele tem uma pesquisa que inúmeros os casos de mulheres, muito alto o índice da mortalidade das mulheres pela questão do câncer de mama. Então, nós, do movimento sindical, a sociedade civil, o governo, as prefeituras, os estados, nós temos feito também engrossado as fileiras dentro do movimento sindical no combate ao câncer de mama e que, para nós intitulamos o Outubro Rosa, inclusive na Câmara Federal em Brasília, no Senado, em algumas casas ali, no Ministério da Justiça, da Saúde, eles colocam os refletores rosa, que é para chamar atenção para que as mulheres façam o autoexame. Inclusive, nós temos também uma cartilha, uma publicação, que ela chama assim, de olho na mama, para que as mulheres façam o autoexame para combater o câncer de mama. Então, esse aqui é na nossa campanha deste ano, do Outubro Rosa, que fala assim, deixe essa ideia bater forte no seu peito, previna-se e tenha uma vida mais saudável. Clebinho, passa lá, me ajuda, por favor. Então, antes de começar a conversar com vocês sobre a questão da mulher no setor de transporte, eu queria passar um vídeo bem pequenininho que mostra nós mulheres inseridas neste setor e mostra também a dupla jornada que as mulheres têm. Porque a OIT tem um estudo que diz que nós, mulheres, trabalhamos, em média, 20,2 horas por semana nas atribuições domésticas. E os homens, só 9,5 horas semanais. Então, os companheiros homens precisam ajudar as mulheres nas tarefas domésticas, não é? Então, eu vou passar o clipper para vocês verem como nós, mulheres, fazemos a dupla jornada e também temos o nosso trabalho fora e que nós damos conta. Ao acordar, a sua rotina é como de uma dona de casa comum. Esquentar o leite, alimentar os animais de estimação e pilotar o fogão. Mas a Zenaide não dirige apenas a cozinha. No período da tarde, ela deixa o aconchego e os afazeres de sua casa e assume a direção. Ela conta com muito orgulho de onde surgiu a vontade em ser motorista e os desafios que enfrentou. Na verdade, é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu estou dominando aquela máquina enorme, né? Quando eu era cobradora, eu tive uma visão assim, de ficar indignada com algumas coisas que algum motorista fez, né? Eu tinha capacidade também de estar ali e fazer muito melhor. Após concluir os serviços do lar, agora a Zenaide começa uma nova jornada de trabalho. Desde 1987, a Zenaide trabalha em uma empresa de ônibus, mas apenas em 1 ano e 6 meses conseguiu realizar seu sonho. Conhecida como a primeira mulher motorista de Pindamonhangaba, Zenaide tem a aprovação dos passageiros. Bastante confiante. É uma pessoa atenciosa, simpática, até que enfim estou valorizando as mulheres. Surpreso com a mulher no volante, com a motorista? Surpreso sim, não tinha visto a primeira vez, mas eu boto fé porque elas são cuidadosas, né? Os colegas de trabalho reconhecem a habilidade da única parceira. Ela correu atrás do sonho dela, ficou um tempo em São Paulo, trabalhando assim como todo mundo para passar para motorista, né? Foi manobrista. Hoje você pode ver, é a primeira motorista mulher aqui, né, da Passo Marrom. Ela trabalha direitinho mesmo, a gente anda com ela sempre. Ótima profissional também.
E para quem diz que mulher no volante é perigo constante... A mulher não pode ser pacata, não. Tem que ser, como se diz, não pode ser submissa ao homem, não. Ela tem que ser atirada. O mundo é das mulheres. Todos os dias, às 14h30, começa sua rotina de trabalho, na linha Pindamonhangaba-Taubaté. A simpatia e a atenção são características que marcam a personalidade da motorista Zenaide, mas a vaidade também não fica de fora. Com muita feminilidade e responsabilidade, segue Zenaide o seu trajeto e uma história de um sonho realizado pela estrada. E aí está a Zenaide na dupla jornada, faz todas as tarefas do lar e depois entra no serviço. Então é disso que nós vamos conversar um pouco, da participação da mulher no transporte. Eu queria dizer aos participantes internacionais que no Brasil as mulheres representam 51,95% da população. Nós somos 42% da população... Jesus! Que boicote, né? No Brasil, nós somos 51,95% da população. Nós somos 42% da população ativamente econômica. E também nós somos 40% dessas mulheres são mães, chefes de família. Tá? Então, também agora no processo eleitoral, que nós estamos passando por um processo eleitoral, nós vamos ter segundo turno para as eleições presidenciais. Dos 142 milhões de eleitores aptos a votar, nós representamos 74.454.000 mulheres aptas a votar. Então, o processo eleitoral desse 2014 depende muito da questão da participação da mulher nesse processo democrático, depende muito do nosso voto, o resultado dessas eleições. Apesar de sermos tudo isso, maior população, quase 42% da população ativamente econômica, nós estamos timidamente representadas nos espaços de poder, inclusive na organização sindical. Dos 513 deputados que lá estavam no outro mandato, nós só éramos 46 mulheres. Com a eleição agora de 2014, nós passamos para 51 mulheres. Então, é muito tímida a nossa representação nos espaços de poder. No Senado, dos 81 senadores, nós só éramos 9 senadoras. Agora, nas eleições, nós vamos ser 11 mulheres senadoras. Na organização sindical não é diferente. O movimento sindical ainda é um movimento, uma organização muito machista, onde predomina a participação dos homens e, mesmo assim, em atividades majoritariamente de mulheres, ainda em algumas situações somos representadas por homens. Então, quando nós compomos as diretorias, na maioria das vezes compomos as diretorias do sindicato, no Conselho Fiscal e nas suplências, não nos cargos de maior relevância. Os cargos de presidente, os cargos de secretário-geral e os cargos de diretor financeiro geralmente são ocupados pelos homens, tá? Então, nós mulheres, temos que nos organizar muito mais para participar, muito mais para que nós possamos avançar, tendo em vista que nós avançamos muito na inserção no mercado de trabalho. E aí, sem contar também a nossa participação. Tem atividades que nós exercemos. As pesquisas apontam que nós mulheres temos maior escolaridade do que os homens e, exercendo a mesma função, ganhamos salários inferior ao dos companheiros homens. Então, há uma discriminação muito grande, sem contar a questão racial. Então, nos últimos 12 anos, foi criado a Secretaria de Políticas Públicas para a Mulher do Governo Federal, foi criado o Ministério da Igualdade Racial, onde as mulheres negras nesse país também são muito discriminadas. E aí o que é que acontece? No Brasil, as discriminações associadas a gênero e raça estão na matriz das desigualdades, contribuindo para a pobreza e a exclusão social. Negros e mulheres representam 70% da população
novo. Negros e mulheres representam nesse país aproximadamente 70% da população ativamente econômica e são a maioria entre os pobres. Pode passar, Kleber. Então, em pleno século XXI, parece incrível ter que ressaltar o papel das mulheres nos diversos setores da sociedade, como, por exemplo, no do transporte. No Brasil, ainda é muito forte a percepção que a participação das mulheres no setor de transporte é expressivamente pequena, de acordo com o crescimento do transporte brasileiro. Quando ocupada por mulheres, são cargos administrativos e os cargos operacionais, em sua grande maioria, por homens. Então, quer dizer que, no nosso país, os cargos operacionais é predominante a mão de obra masculina, que já tem bastante mulheres nesses cargos operacionais, mas ainda é predominante a mão de obra masculina nos cargos operacionais. Pode passar. As avaliações feitas pelo setor indicam que motoristas mulheres, em geral, dedicam maiores cuidados operacionais, contribuindo para a redução da manutenção e ainda contribui para o bom relacionamento com os clientes no trabalho. São muito mais pacientes, o que leva à redução de acidentes. Então, também tem uma pesquisa que aponta que as mulheres elas são mais pacientes com os passageiros, que elas trabalham de forma mais, com mais paciência, e os ônibus que elas trabalham, os caminhões, os transportes que elas dirigem, têm menos manutenção do que os operados por homem. E aí tem um outro painel aqui, que esse painel, essa distribuição de emprego no segmento do transporte por sexo. Isso aí são dados da RAIS de 2013, que é publicado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Então, os dados com relação à distribuição do emprego no segmento do transporte terrestre por sexo, diz que nós, mulheres, somos 13,7% dos trabalhadores do setor do transporte aqui no Brasil. Quer dizer, nossa participação ainda é muito tímida. E aí, então, dentro desse contexto aí, então, mulheres motoristas de ônibus, taxistas, mulheres da coleta, mulheres caminhoneiras, de todos os segmentos do setor de transporte estão dentro desse percentual aí de 13,7%, de acordo com a RAIS, a última RAIS publicada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E os homens são 86,3% a mão de obra masculina no nosso país, de acordo com a RAIS. Pode passar. A distribuição do emprego no segmento de transporte segundo o sexo. Então, aí está por estado. São Paulo, ele tem 29... distribuição de emprego por segmento no transporte. Então, as mulheres representam 31,3% dos trabalhadores no transporte de São Paulo. No Rio de Janeiro, 12,6%. Minas Gerais, 12,4%. Então, os 3 estados que têm maior participação de mulheres trabalhando São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, seguido pelo Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Bahia, Espírito Santo, Pernambuco, Goiás e os outros estados que têm uma participação pouco expressiva. Pode passar. Esse são os mesmos dados, só em forma de pizza. Pode passar. Então, percebe-se que este setor está no cenário... O cenário desse setor está modificando. Ao abrir suas portas para um gênero de profissionais competente e com comportamento mais humanista. Atualmente, pode-se constatar a presença de mulheres na direção de grandes veículos e que também vem dominando o transporte de passageiros. Então, a gente hoje vê mulheres caminhoneiras, motoristas de ônibus, metroviárias, de trem, de táxi e motoguel, que é uma profissão que está se expandindo muito aqui no nosso país, são as motoguel, que fazem entregas também. Pode passar.
E aí vem os problemas mais enfrentados pelas mulheres. E aí o nosso país existe, por meio da Secretaria de Políticas Públicas para a Mulher, existe um Plano Nacional de Políticas Públicas para a Mulher, que tem o recorte da saúde, que é do que nós estamos, é o foco maior que tem se tratado desde manhã aqui, é a saúde das mulheres. Então, tem dentro do Plano Nacional de Políticas Públicas, que é um plano construído a partir das conferências, agora em 2015 nós vamos ter a 4ª Conferência Nacional de Políticas Públicas para a Mulher. Como é que começam essas conferências para se constituir políticas públicas para a mulher em todos os recortes, na questão do trabalho, na questão da violência, do combate à violência, na questão da saúde e tantas outras temáticas que estão dentro do Plano Nacional de Políticas Públicas para a Mulher. Se reúnem as mulheres nos municípios e são tiradas as delegadas das conferências municipais, que credenciam as mulheres para as conferências estaduais, que credenciam as mulheres para a Conferência Nacional, e elas vão tratando gradativamente as suas demandas. Então, elas se reúnem nos municípios e vê quais são as maiores demandas das mulheres na comunidade, das mulheres trabalhadoras, e fazem as deliberações, os encaminhamentos das demandas das mulheres. Aquilo ali vem para a estadual, da estadual se consolidaliza as propostas que também são levadas para a Conferência Nacional, que debatidas e sistematizadas aquelas propostas, elas se transformam em políticas públicas. Na questão da saúde, a gente tem avançado um pouco, mas a gente precisa que essas políticas públicas sejam fiscalizadas para que elas se efetivem na ponta. Tem muitas políticas públicas para as mulheres que não se efetivam na ponta. E o que é que acontece? Agora nós temos uma política pública sobre combate à violência contra a mulher, que foi instituída no nosso país a Lei Maria da Penha. É uma lei que combate a questão da violência contra a mulher e da punição aos homens, sem ser aquelas punições que anteriormente o juiz deliberava com trabalhos na comunidade. Agora, eles têm, de acordo, constatado realmente as violências, eles têm punições de ser preso. E aí a questão da violência é uma questão muito séria, porque a violência afeta as nossas companheiras trabalhadoras. E aí tem um dado que fala que parte do absenteísmo das mulheres na segunda-feira é por conta da violência doméstica. Como assim? Nós fizemos um encontro nacional de mulheres trabalhadoras e elas falaram o seguinte: que queriam que as delegacias especializadas para a mulher que existe aqui no nosso país, aqui tem as DEANs, que são delegacias especializadas para a mulher, que fossem abertas nos finais de semana. E essas delegacias não abrem no final de semana. E segundo as companheiras trabalhadoras, muitas delas até dirigentes sindicais altamente atuantes, são vítimas de violência doméstica. E violência doméstica, muitas vezes, por conta do que doutora, o nome da Edith falou, do alcoolismo, tá? Os homens, eles bebem eles bebem no final de semana, tá? E eles agridem as crianças e agridem as companheiras. E elas vão com hematomas no rosto, muitas vezes nos braços, no corpo, em partes visíveis. Elas ficam com vergonha de ir trabalhar na segunda-feira. Tá? Então, há um absenteísmo enorme dentro do mercado de trabalho, dentro das empresas, de todos os setores da economia desse país, por conta da violência, porque, segundo as companheiras, o dia de apanhar é no final de semana. E nós já fizemos isso para o Ministério da Justiça, nós já pedimos isso dentro do Conselho Nacional do Direito da Mulher, que as delegacias fossem abertas nos finais de semana para coibir esse tipo de agressão que atinge as nossas mulheres trabalhadoras. Então, elas ficam com vergonha de trabalhar na segunda e perguntam: o que foi esse hematoma? Diz: não, eu bati na janela, eu bati na porta, eu bati no céu. Não foi nada disso. Foi violência, e a violência
Tudo isso por conta também dessa desestruturação dos trabalhadores e em virtude de sofrerem, como já foi colocado aqui, humilhações, ameaça, é a questão do assédio moral, tanto que aflige os homens como as mulheres. As mulheres conversam mais um pouco, às vezes elas compartilham os problemas com outras amigas. Os homens, como são mais fechados, eles são mais propícios a ir para o alcoolismo, para ir para as drogas, e muitas vezes há uma pesquisa da doutora Margarida Barreto, que é uma das pessoas assim excelente aqui nesse país, que trata da questão do assédio moral no ambiente de trabalho, que há um alto índice de suicídio dos homens por conta do assédio moral, das humilhações, das situações constrangedoras que eles passam dentro das relações de trabalho, como também as mulheres. E as mulheres também. Então, as mulheres são mais vítimas de assédio moral. Inclusive, eu conversei com várias companheiras no encontro de mulheres que nós fizemos no ano passado no Rio de Janeiro, com mulheres trabalhadoras do setor de transporte, mulheres do setor do sindicato de Nova Iguaçu, de Queimados, do Rio de Janeiro. Nós fizemos um encontro na colônia de rodoviária lá de Manuel Pereira, e lá nós tivemos depoimento assim, que você pensa que isso não existe, mas que elas vão trabalhar na segunda-feira, mortas de cansada, e muitas vezes que foram espancadas no final de semana. E a gente precisa que as mulheres venham para o sindicato, porque o sindicato é um instrumento de luta, não só das mulheres, de todos os trabalhadores, mas como a gente tem trabalhado, a nova central tem trabalhado muito a questão do recorte de gênero e raça, a gente tem que começar a ter a consciência de nós colocarmos nas nossas convenções coletivas de trabalho cláusulas pertinentes ao recorte de gênero e raça. Nesse entendimento, nós temos que convocar as companheiras a participar das assembleias quando formos convocadas, a participar da construção das pautas das convenções coletivas de trabalho, onde nós possamos avançar no combate ao assédio moral, no combate ao assédio sexual, de tantas coisas que afligem, do machismo que é imposto muitas vezes nas garagens pelos companheiros, não todos os companheiros, nós não podemos generalizar, mas há depoimento das companheiras de muito machismo dentro das diretorias dos sindicatos e dentro também das relações de trabalho, onde elas sofrem muitas discriminações, principalmente as mulheres negras. E aí os problemas mais enfrentados são a precariedade e falta de sanitários nos terminais. Os terminais de ônibus, há uma precariedade, há uma reclamação unânime das companheiras da precariedade e falta de sanitário nos terminais de ônibus, a questão do estresse, do assédio, da discriminação, da jornada de trabalho, da violência urbana e da questão das creches. Nós, mulheres das centrais sindicais, de todas as 6 centrais sindicais, nós criamos o Fórum Nacional de Mulheres Trabalhadoras das centrais sindicais. Dentro do fórum, nós discutimos várias coisas e temos onde deixamos as questões políticas de lado e vamos nas questões dos trabalhadores. Onde a gente soma, nós nos fortalecemos na luta. E na questão do recorte de gênero, nós temos nos fortalecido muito. Nós já fizemos várias audiências públicas da unidade das centrais em prol da aprovação do PL 6653, que trata da igualdade de oportunidade entre homens e mulheres do setor urbano e do setor rural, da PEC 30, que fala da ampliação da licença maternidade para nós, mulheres do setor privado. Os servidores públicos, eles já têm uma licença maternidade de 180 dias, mas nós, mulheres do setor privado, a não ser que o seu sindicato, alguns sindicatos, já conseguiram avançar na licença maternidade de 180 dias, mas alguns ainda não. Então, existe a PEC 30 tramitando na Câmara, que nós não conseguimos aprovar ainda, que é a licença maternidade de 180 dias. Como também nós precisamos de mais instrumento público, pedimos já audiências com a presidenta Dilma na questão de cobrar a questão das creches. E o que é que nós estamos querendo? Além das creches nos locais de trabalho,
creche nas comunidades também. E que seja creche de tempo integral. Por quê? A trabalhadora rodoviária, muitas vezes, ela vai num turno que ela sai, digamos, de madrugada, de 4 da manhã. Onde é que tem uma creche aberta de 4 da manhã? Às vezes ela larga meia-noite, onde tem a creche que fica até meia-noite com as crianças. Então, nós estamos pedindo, mas nós tivemos agora, recente, o fórum, teve uma reunião com a vice-prefeita daqui de São Paulo, pedindo a ela posição na questão do assédio dentro dos vagões de trem, dentro dos metrôs, onde houve um surto maluco que deu da questão do assédio sexual dentro desses transportes públicos. Foi feita até uma campanha aqui no estado de São Paulo e por todo o Brasil no combate ao assédio dentro do transporte público. E nós pedimos a ela a questão de viabilizar creches de qualidade, de tempo integral e sem que haja férias, porque muitas vezes as férias das trabalhadoras não coincidem com o período trabalhado pelas creches, porque as creches chegam a dezembro, tem férias, e nem todas as companheiras estão de férias em dezembro. Então, nós queremos creche de tempo integral, creche sem férias, mesmo que os funcionários tenham férias, mas que eles sejam repostos por outros trabalhadores para atender a demanda das companheiras trabalhadoras. Como também escola de tempo integral, porque às vezes a criança não está na idade mais de creche, mas também não tem creche de tempo integral e que você deixa a sua criança numa situação vulnerável. E a gente sabe que a violência nesse país tem sido muito forte, principalmente a questão da exploração sexual. Então, a gente tem tratado dessas demandas, porque como que eu vou trabalhar, como que eu tenho um trabalho, eu vou trabalhar em paz, já um trabalho onde as mulheres têm a questão da saúde, elas, digamos, você está no período da menstruação, e você não pode parar, às vezes o trânsito é maluco, como você vai parar para ir no banheiro? Então, são inúmeros casos também da questão da, como que fala? Da infecção urinária, por passar muito tempo sentada. Tá? A questão das mulheres que ficam grávidas, não. Eu estive conversando com a Monique, que é da Federação de Trabalhadores Rodoviários aqui de São Paulo. A Monique está ali também, ela coordena a Secretaria da Mulher daqui da Federação. As mulheres, quando ficam grávidas, elas são afastadas para outra atividade, até que elas ganhem o neném. Mas a gente tem essa preocupação muito grande na questão de políticas públicas para a mulher e que o governo estadual e que os governos municipais dê instrumentos que as mulheres possam ir ao trabalho e ter onde deixar as crianças em segurança. E aí eu tenho outra lâmina aqui, que é um dado que é a distribuição do emprego no segmento de transporte, segundo a faixa etária e o sexo. Então, a gente observa aqui que, segundo a faixa etária, eu coloquei até de vermelho, a faixa etária onde eles são mais admitidos é na faixa etária de 30 a 39 anos. As mulheres na faixa de 32,2 da idade. Então, essa faixa de 30 a 39 anos é onde as mulheres se inserem mais no mercado de trabalho no setor de transporte, segundo a RAIS. Esse é o mesmo dado, sendo no outro ângulo. E aí vamos para outro dado aqui, que fala da distribuição dos empregados no segmento de transporte, segundo a escolaridade. E a gente observa que as mulheres, elas têm mais escolaridades, 54,1% tem o ensino médio completo. E aí tem uma observação aí embaixo que diz, no total, cerca de 84% das mulheres empregadas no segmento de transporte possuem o grau de instrução até o nível médio completo. Mas a gente tem outro dado mais embaixo, que 10,5% dessas mulheres do setor de transporte têm o nível superior completo. Então, a escolaridade das mulheres no setor de transporte é uma escolaridade muito boa. Porque a gente vê outros setores da economia que têm um nível de escolaridade, a indústria, a escolaridade é mais baixa um pouco. A distribuição dos empregados no segmento do transporte terrestre segundo o tempo
de emprego por sexo. Aí a gente vai ter um dado que a gente vê que a mão de obra é muito rotativa no setor de transporte. Aí, esse dado aí é só das mulheres, a gente vê que elas passam, em média, 19,9 meses trabalhando. Quer dizer que elas não passam nem 2 anos, a média, no emprego. A mão de obra é rotativa. 58% da mão de obra feminina no setor de transporte tem tempo de emprego inferior a 2 anos. Isso aí são dados da RAIS de 2013. A remuneração média no segmento de transporte terrestre, segundo o sexo, do Brasil e da região. E a gente vê que a remuneração média dos homens é 1.723,08 e das mulheres 1.366,96. Quer dizer, as mulheres ganham inferior aos homens na média dos estados, das regiões aí colocada pela RAIS. A desigualdade de salário oferecido às mulheres contradiz a sua crescente participação no mercado de trabalho. Seu potencial de remuneração é bem menor do que aqueles auferido pelo trabalho masculino e seus direitos e suas condições de trabalho são diferentes daqueles concedidos aos homens. Então, a gente tem alguns acordos internacionais que falam da questão do salário, que é as convenções da OIT, a Convenção Deixa eu ver aqui, que eu até coloquei. A Convenção 111... A Convenção 100, que foi ratificada já pelo Brasil, mas que na prática não se efetiva. A gente tem alguns projetos tramitando na Câmara para tratar desse mesmo tema, mas a gente já tem a Convenção 100 ratificada da OIT pelo Brasil, que fala que salário igual para trabalho de igual valor entre homens e mulheres, já está ratificada. A 111, que fala da discriminação e que a gente precisa que haja fiscalização nas relações de trabalho, porque tem algumas coisas que já são lei e não se efetivam na prática. A faixa salarial de maior prevalência na constatação feminina no segmento do transporte terrestre é de 1,0 a 1,5 salário mínimo. O salário médio da contratação é de 835,95. Esses dados evidenciam os baixos salários praticados no país, não apenas no segmento de transporte. Além disso, fica claro também a questão da alta rotatividade do mercado de trabalho brasileiro, uma vez que, para gerar um saldo positivo de 12.499 empregos entre as mulheres, foram admitidas 59.627 e desligados 47.128, que é a lâmina anterior. A lâmina anterior, ele fala sobre saldo da movimentação e saldo médio dos trabalhadores no segmento de transporte. Aí você vê lá na terceira faixa que foram admitidas 59.637 mulheres no ano de 2013, né? E foram no salário médio de 835,95 e foram desligados 47.128 e num saldo de 12.497. Então, para ter um saldo positivo de 12.497, eles tiveram 59 mil e foram demitidas 47.128. Isso demonstra que há muita rotatividade na mão de obra feminina no setor de transporte. Então, o que é que nós precisamos? Precisamos nos organizar cada dia mais. Por isso que é muito importante, e eu parabenizo o Festino por ter, dentro desse debate da questão da saúde, ter colocado o tema do recorte de gênero. Porque nós estamos nos inserindo cada vez mais nesse mercado de trabalho. E se estamos nos inserindo, o movimento sindical precisa ter um olhar diferente para a questão do trabalho da mulher. E aí, nesse entendimento, os homens são os nossos grandes parceiros nessa luta por igualdade de oportunidade, porque nós temos a consciência que os espaços de poder prevalecem a participação dos homens.
E nós precisamos que vocês entendam, que os homens entendam. Não estou dizendo todos os companheiros que estão aqui, que a maioria tem um olhar diferente, que apoiam a questão da luta das mulheres trabalhadoras. Mas tem muitos companheiros ainda que não aceitam, até às vezes, quando a gente faz o debate, eles concordam, balançam a cabeça, mas quando nós chegamos no sindicato, as coisas não acontecem. Nós vamos, às vezes, pedir para fazer alguma reivindicação, digamos, na garagem, ou, digamos, se for no comércio, na loja, se for na indústria, na empresa, na fábrica, e eles não levantam as nossas bandeiras. Nós temos que brigar muito para nós vermos as nossas bandeiras desfraldadas e que nós possamos cada vez mais avançar. Nós, esse ano, fizemos o quê? 82 anos do voto feminino. E, apesar das cotas que nesse país tem, nós não atingimos cota nenhuma, nem muitos partidos não atingiram nem as cotas, inclusive, às vezes, preenche as cotas dos partidos com laranjas, mulheres que não têm nenhuma luta em comum com a comunidade, nem com a luta política. Estão filiadas no partido e eles preenchem. Então, nós precisamos que a nossa voz seja uma voz que todo mundo escute, que as pessoas credenciem nossas lutas dentro também do movimento sindical. Porque é uma política que se faz dentro do movimento sindical. E nós precisamos que nós possamos avançar dentro da questão da saúde. Há muita depressão, há muita o esforço repetitivo. Nós fazemos a dupla jornada, nós lavamos, nós passamos, nós cuidamos da criança, nós cuidamos dos nossos maridos. Ainda vamos trabalhar. E a maioria dos homens não contribui com as tarefas domésticas. Eles chegam do trabalho e eles vão para o futebol ou eles vão para a televisão ver o jornal. A criança pode chorar, desunir no ouvido dele e eles não têm coragem de colaborar com as tarefas domésticas. A gente precisa dividir tarefa. E é isso que diz a Convenção 56 da OIT, que nós também não conseguimos ainda, nem que ela vá a plenário, ela está lá. A Convenção 56 fala de tarefas compartilhadas. Então, pessoal, a nossa luta, eu já falei do fórum, já falei da importância. Eu tenho um depoimento aqui, como é importante o nosso sindicato como instrumento de luta. E eu tenho um depoimento aqui de uma companheira do sindicato, que é do sindicato, é um jornalzinho que eu recebi, do sindicato dos rodoviários de Nova Iguaçu. E no depoimento do sindicato, ela diz o quê? Ela disse que Jaqueline de Freitas, cobradora há 11 anos, foi demitida e quando foi fazer o exame demissional, foi constatado uma lesão na coluna dela. Mesmo assim, eles não queriam fazer a reintegração dela de volta ao trabalho, tendo em vista que o médico não deu o exame, não fez o exame demissional dela, constatou que ela estava lesionada e que ele não daria o exame demissional dela. E o sindicato foi que fez essa luta e ela foi reintegrada, foi feita o tratamento para depois ela foi reintegrada, que nem ela queria ser demitida, mas como ela não estava rendendo mais 100% quando ela entrou, que tinha saúde dentro da garagem, ela não rendia mais aquilo na empresa, ela foi demitida, mas o médico constatou que ela estava lesionada da coluna e mandou ela de volta para a Previdência Social e lá ela se tratou. Quando terminou o tratamento, ela foi reintegrada e não mais foi demitida, mas pela luta do sindicato. Por isso que é importante nós participarmos do nosso sindicato, que o nosso sindicato é um instrumento de luta muito forte. E o sindicato não é as paredes nem a diretoria. O sindicato somos nós, trabalhadores unidos, nós, mulheres e homens, unidos para fortalecer a nossa luta. Então, era isso que eu queria conversar com vocês, dizer que a Nova Central, a gente tem estimulado a criação do Departamento da Mulher nos sindicatos, nas federações, para que nós façamos os nossos debates, para que nós possamos fazer frente às nossas demandas e possamos também construir cláusulas pertinentes à questão do recorte de gênero e raça dentro das nossas convenções coletivas de trabalho. Tem um estudo do DIEESE que fala que é o SAC.
O SAC é o Sistema de Acompanhamento às Convenções Coletivas de Trabalho. E ele foi lançado o último SAC agora, ele prova o seguinte, que apesar do debate do recorte de gênero e raça ser um debate muito caloroso na sociedade e dentro da organização sindical, ainda são tímidas as cláusulas pertinentes a gênero e raça dentro das convenções coletivas de trabalho. Então, eu finalizo com um poema, um trechozinho do poema de Cora Coralina. Cora Coralina é uma poeta de uma Goiânia. E ela publicou o primeiro livro dela aos 75 anos. E, às vezes, nós ficamos velhos porque a gente luta tanto no sindicato, na comunidade, às vezes até em casa mesmo. E, às vezes, nós não vemos a realização dos nossos sonhos e, às vezes, a gente quer desistir. E quando a gente vê pessoas assim como o nosso presidente, seu Calixto, com 86 anos, na luta incansável pelas melhores condições de vida dos trabalhadores. Quando a gente vê Cora Coralina publicando aos 75 anos o primeiro livro de poemas dela, isso nos enaltece e nos encoraja para a gente continuar a luta por salários dignos, por dignidade, pela saúde dos trabalhadores, por dignidade para todo o povo desse planeta. E ela diz assim, eu sou aquela mulher a quem o tempo ensinou. Ensinou a amar a vida, não desistir da luta. E ser otimista. E quantas vezes a gente quer parar no meio do caminho, não é? Mas os covardes são os que param no meio do caminho. Nós, homens e mulheres que estamos aqui, nós não vamos desistir da luta. Porque a luta continua. E cada dia a gente aprende uma coisa diferente. E nós possamos cada dia regar essa semente. Da gente ter comida na nossa mesa, de ter educação decente, que nós possamos ter os nossos filhos com educação pública de qualidade, com creche de qualidade, e que nós possamos ser respeitados pelos nossos patrões. Então, esse é o sonho de todo trabalhador, é dignidade e respeito. E eu agradeço o convite que Festino me fez para estar aqui conversando um pouco com vocês, porque eu aprendi muito hoje aqui durante todo o dia. Muito obrigado, um bom retorno a vocês que vieram dos outros países, foi uma oportunidade de conhecer e de ouvir muita coisa que eu aprendi muito hoje aqui com vocês. Muito obrigado.